Boa tarde, eu sou a Daniela, estou aqui para entrevistar hoje o grafiteiro Cobra. Eu estou esperando ele entrar aqui para a gente poder bater um bate-papo bem legal. Cobra entrando, eu já faço esse convite e a gente começa. Feliz em fazer parte dessa live aqui, parceria, opa, o Cobra entrou, com o Shopping Cidade Jardim e com o Mink. Cobra, eu vou te mandar o convite, tá bom? É só se aceitar, aguardando. Olá, Opa! olá, Olá, tudo bem? tudo jóia? Como você tá? Tranquilo? Maravilha! Melhor ainda agora, super feliz aqui de ter essa oportunidade de estar conversando com você. Ah, bacana, prazer é meu, tranquilo. Não, demais, demais. Vou aumentar aqui o som, tá boa a luz? Tá boa, tá boa, tá tranquilo. Ai, que bom, Cobre. Como é que você tá em casa esses dias? O pessoal tá entrando. Como é que tá Ah, tudo? Dias de quarentena? um momento um pouco diferente, né? Mas também tô junto com a minha família aqui, aproveitando também o meu bebê, cuidando da minha esposa também, que passou por uma cirurgia recentemente. Então, é um momento em família, né? Ai, que bom, mas tá todo mundo com saúde, então. Sim, sim, estamos bem, graças a Deus. Ai, que delícia, que bom. Mas, olha, super obrigada por aceitar o nosso convite aqui com o Shopping Ótimo, Cidade Jardim. E para quem tá não bem. conhece a gente, vamos falar hoje um pouquinho. Eu sou a Daniela, eu faço todo o braço de arte do seria com o Mink e o Shopping. E vamos conversar com o Cobra, o grande grafiteiro. Vamos contar para as pessoas, Cobra, essa história linda sua, que vem da Ah, periferia e que conquistou o mundo todo. Conta pra gente um pouquinho de como começou tudo isso, como é que você virou artista, como é que veio esse sucesso ah, todo. olha, foi sempre de uma forma bem espontânea, né? Porque assim, eu sempre gostei muito de desenho. Então, os meus cadernos sempre repletos de desenho, isso desde menino, desde 8, 9 anos de idade. Legal. E o interessante é que eu não tive acesso, vamos dizer assim, a galerias de arte, a Uhum. outros artistas, né? Tanto que eu entrei pela primeira vez numa galeria, eu já tinha cerca de 30 anos de idade. Então foi um Nossa, processo realmente construído totalmente nas ruas, né? Assim, só mesmo com a percepção. E o interessante é que eu tinha vários amigos e era meio que uma brincadeira entre a gente também. Cada um tinha um caderno de desenho. Eu dei sorte de conhecer esses amigos que gostavam de desenho, gostavam de arte, uhum. né? E Legal. aí ficava um mostrando para o outro, olha, eu fiz esse desenho, eu fiz esse desenho. E aí, na época, a gente gostava de se reunir para apresentar esses desenhos. Mas isso foi antes ainda de eu começar a pintar nos muros, né? Pintar nos muros mesmo foi por volta de 90, 91 e tal. Mas antes disso, em 87, 88, eu pintava tags, né? Fazia grafite Uhum. mesmo, tags de forma ilegal. Então, o meu começo foi assim, eu era o mascote ali da turma, acabei conhecendo uma galera mais velha que fazia essas intervenções por São Paulo, e eu saía junto, né? Saía da periferia e saía espalhando meu nome por toda a cidade, de forma ilegal. Paguei um preço por isso, tal, obviamente. Foi um Eu vi que momento você foi bem, preso bem 3 vezes, difícil. né? Chegou a acontecer isso uma vez até aí pertinho no muro do Jockey Clube. Eu estava com outros dois meninos aí fazendo, a polícia chegou, tal, etc. Mas eu cheguei a ser detido fazendo grafite também, fazendo desenhos, porque lá atrás as pessoas não faziam, não tinham um entendimento, né? Pô, tá fazendo um grafite e tal, mas isso não fazia nenhuma diferença, né? Então a É, não polícia sabia diferenciar. chegava, repreendia mesmo. Então eu passei por todos esses desafios, né? E também como autodidata, né? Ou seja, aprendendo a desenhar simplesmente através de alguns livros, alguns filmes que eu assistia, esses outros meninos, mas eu sempre fui o pior desenhista da minha equipe, assim, o pior Então, na que escola você fazia não os se desenhos. destacou nada, né? Como Oi? desenhista. Na escola você não tinha aquela habilidade, era o melhor da sala que se destacou. Não.
Olha, na arte? olha, é assim, como eu estudava numa escola pública, Uhum. convencional, então tinha realmente pouquíssimo acesso a isso e as pessoas prestavam pouca atenção, vamos dizer, nessa questão de existirem pessoas diferentes, né? Porque nem todo mundo se encaixa no mesmo padrão, no mesmo formato. Eu gostava de Claro. desenhar, gostava de pintar, eu gostava de um outro universo, mas as pessoas não entendiam dessa forma, né? Então, o que eu sofria era repreensão, as pessoas eram completamente contrárias, isso tanto na escola como na minha família, como nas ruas, em todos os lugares, as pessoas eram muito contrárias. A casa da minha mãe, eu pintava a casa inteira, pintava a garagem, pintava a sala, pintava tudo. Meus pais ficavam revoltados comigo, porque eles não entendiam, né? Meu pai, coitado, estudou até a quinta série só, apesar realmente de ter um talento artístico, porque ele trabalhava com reforma de imóveis, e a minha mãe também como dona de casa, na minha família inteira. Eu fui o primeiro que apareci com essa loucura aí de sair pintando as ruas, e aí foi uma surpresa para a família toda. E você é de Jardim Martinica, né? Na Zona Sul aqui do São Paulo, né? Isso, eu estudei numa escola ali chamada Maurício Simão, e Ah, eu era aquele aluno que sentava na última carteira da escola e ficava o tempo todo desenhando mesmo e olhando para as ruas, né? As ruas, elas sempre me atraíram mais do que a escola, vamos dizer assim. Então eu tinha assim essa demais. fascinação e me envolvia com todos os movimentos que fossem da rua. Andava de skate, gostava de empinar pipa, gostava de andar de carrinho de rolemã, gostava de fazer a parte de grupo de dança, de rua. Então, esse movimento todo de rua, para mim, sempre me interessou muito. E aí, quando associou com o grafite, que eu conheci o grafite, aí foi um prato cheio, né? Aí ninguém segurava mais. Com 12, 13 anos, eu já saí aí para tudo que é lugar pintando set, literalmente. Demais. Daí você já desenvolveu assinatura cobra naquela época? Você foi aperfeiçoando? Como é que foi? Porque você começou com pincho, né? Antes do grafite. Exato, pichação mesmo, foi. Você sabe que como eu desenhava muito nos cadernos e tal, e os outros meninos da escola que me deram esse apelido, Que porque legal. foi como se, como que eu posso dizer, você desenha bem, você é fera naquilo que você faz, você é cobra, sabe? Começaram a me Ah, chamar de boa. cobra na escola. E aí, no começo, eu comecei a assinar cobra nos meus desenhos, comecei a assinar até com C na época, era cobra com C, normal. E aí Uhum. apareceram outros artistas na rua que também tinham esse nome Cobra com C, até interessante. Aí eu mudei para Cobra com K. É uma história simplesinha, mas é isso. Não, mas demais, né? Ou seja, você já era uma fera e o cobra virou com K e virou a sua marca registrada, né? E qual é o seu sobrenome final? Isso eu conheço Eduardo Cobra. O meu sobrenome é Léo, né? Que é Carlos Eduardo Fernandes Léo, na verdade. Meu Legal. nome é Léo, isso. Já teve até momentos eu pensar em mudar a minha assinatura para o meu nome mesmo, mas aí acabou ficando Cobra, as pessoas conheceram nas ruas e eu permaneci. Demais, cobra, o máximo. Muito legal. E conta pra gente seu processo de criação. Como é que deu o clique, assim, de você chegar e achar o seu estilo, que essa marca registrada, que são as cores, que são pintar as Exato. personalidades, enfim. Olha, para mim o mais importante é sempre o que está por trás de tudo isso. Eu gosto muito Uhum. de debater ideias através dos murais. Então, para mim é muito mais importante as mensagens que estão sendo colocadas ali do que simplesmente o desenho ou a questão estética. É claro que tem uma questão estética, tem o desenho que eu passei a me aprimorar ao longo dos anos, né? Como eu comentei, embora autodidata, eu sou um cara que estou o tempo todo dentro de livraria, dentro de museu, dentro de galeria, pesquisando, aperfeiçoando o meu desenho. Eu sou muito inquieto com isso. Legal. Mas a minha busca sempre foi para conseguir me comunicar através dos meus muros. Ou seja, talvez por eu ter sido um menino muito tímido, um menino de uma comunidade mais carente e tal, etc., eu convivi também com muitas coisas erradas ali naquele meio em que eu convivia. E aí eu comecei a querer me comunicar através dos murais. E aí eu passei a transmitir essas mensagens, falando de paz, de tolerância, de respeito, de união dos povos, Que massa. de momentos da história. Então, tudo isso acabou servindo
a minha convivência, tudo isso, as minhas inspirações, tudo isso veio realmente da minha vida nas ruas da cidade de São Paulo, né? Então, Que legal. tudo isso serve de inspiração para o meu trabalho, mas como eu te disse, levei muitos anos em busca do aperfeiçoamento e estou até agora, né? Porque a arte é algo infinito, a gente tem sempre algo a melhorar, algo a acrescentar. Eu gosto muito de observar outros artistas, mas eu gosto de pintar com o meu próprio pincel, vamos dizer assim, né? Legal. Sempre muito consciente e trilhando o meu próprio caminho. Eu gosto de evoluir dentro do meu próprio caminho. Então, isso para mim é importante. Mas a minha criação, ela começa muitas vezes nessas pesquisas. Caramba. Eu faço anotações no meu celular, eu faço desenhos no meu caderno, faço pesquisas na internet, as visitas aos museus, tudo isso vai acrescentando muito ao meu trabalho. Não, demais. E assim, quando você chegou, teve uma exposição que foi um marco d'água, né? Um marco na sua produção. Foi quando você fez aquela exposição dos murais históricos aqui em São Paulo. Foi quando te descobri. Foi. Também, também, é verdade. Esses murais, eles são um momento do meu trabalho, que é o projeto Muro das Memórias. Até então, eu aprendi muito a desenhar também, porque eu reproduzia obras de muitos outros artistas. Então, eu reproduzia obras do Portinari, do Legal. Volpe, de tudo que é pintor que você pode imaginar, do Picasso, do Monet. Eu gostava de copiar isso, de tentar Muito copiar. E isso eu E fui vai aprimorando. aperfeiçoando, né? Fui aperfeiçoando, fui melhorando minha técnica, fui entendendo outras formas de pintar, fui aprendendo a trabalhar e pintar em diferentes superfícies também, aprendendo a trabalhar em madeira, em vidro, em parede, em prédio, em tecido, em lona. Então, cada um tem um material diferente. Então, ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando tudo isso realmente com a prática mesmo ali do trabalho. Não, demais. Porque a gente parar e pensar que essa exposição que teve na rua, né, foi em 2007, a gente está em Por 2020, aí, 13 anos, por a aí, loucura que teve a sua vida, reviravolta, né? E você por começa aí. a Porque esse pintar realmente, momento do muro. Isso. Porque esse momento do secretarias Muro anos das 90. Memórias. Isso, isso. Porque o Muro das Memórias, na verdade, ele foi um projeto que eu criei para falar da São Paulo da década de 20, década de 30, reconstruir artisticamente, pintar os lugares que haviam sido demolidos na cidade com a intenção de falar da preservação e a importância do patrimônio histórico e público da cidade de São Paulo. Então, essa foi a minha Mas, ideia para a criação do projeto Muro das Memórias e foi um momento em que eu me sentia mais preparado para fazer isso, porque esse tipo de desenho ele inclui muita dificuldade técnica, porque são desenhos que tem muita questão de anatomia, perspectiva, luz e sombra, e são em grandes formatos também. E aí eu cheguei a fazer aquele painel que foi da 23 de maio, com cerca de 1.000 metros quadrados, que mostrava São Paulo da década de 20, 30, e tudo isso, sim, ajudou para que eu começasse a ser convidado para fazer trabalhos em vários lugares do mundo. É uma das partes do meu trabalho. é incrível. E você já fez o maior mural do mundo, né? Você é o Isso, responsável por esse recorde, né? exatamente. Eu não busquei isso, aconteceu espontaneamente, aconteceu naturalmente. O primeiro foi aquele do Rio de Janeiro, lá do Boulevard Olímpico, que Deixa eu tem botar a cerca imagem de... aqui. Isso, ele é do Boulevard Olímpico. É o mural Etnias, esse daí. Esse painel, cada um desses indígenas representa um continente. Então, a ideia foi juntar os povos de todos os continentes através desse mural, e ele foi construído e foi feito durante as Olimpíadas, né? Então, foi uma ideia realmente que eu criei, tive o privilégio de participar da revitalização desse espaço, porque a arte de rua também acaba tendo essa função de alguma forma. Aí era um local que quem conheceu anteriormente tinha uma espécie de minhocão aí. E aí acabaram demolindo, acabaram restaurando toda a área, então acabou ficando muito interessante. Eu participei desse processo. E depois desse trabalho feito, eu acabei fazendo um outro na Castelo Branco, que é aquele menino com a canoa de chocolate,
Esse tem 6.000 metros quadrados, que é o dobro desse daí, que também acabou entrando para o Guinness, superando esse mural. Também aconteceu de forma natural. Demais, que máximo. E também fez o da fábrica de chocolate, né? É esse que entrou para o Guinness como o maior do mundo hoje, que ele tem 6.000 metros quadrados. Embora não pareça, mas ele foi concebido, foi criado justamente porque os carros passam ali a 100 km por hora, 90, 120 Nossa, por hora. é Então fascinante aquele eu mural. desenvolvi ele de uma forma que, se você for ver, o barco está justamente na mesma posição dos carros que estão subindo ali a rodovia, a posição ali, a forma que ele foi aplicado, por isso que é possível passar rapidamente nos carros e ainda perceber. E aquilo é inspirado realmente nos trabalhadores do cacau da Amazônia. Aquilo é um homem que está atravessando de um lado para o outro, uma margem do outro do rio, transportando o cacau. Então, todos os meus trabalhos também têm, de alguma forma, essa base histórica, esse fundamento de pesquisa e tudo mais. Esse trabalho da fábrica de chocolate é fascinante, porque você passa, parece que está mergulhada dentro de um rio de chocolate, né? E ao Eu mesmo tempo aquela substituí a água canoa, com pelo... aquela cor, né? Ao mesmo tempo ele é sombrio, é um máximo, realmente, Obrigado. parabéns. E outro Legal, muito trabalho obrigado. super Foram 3 importante é o meses de beijo, né? trabalho. Que tá no do Highline de Nova York, né? Você sabe que esse do beijo, ele chegou a ficar entre os 10 pontos mais fotografados lá de Nova York no momento que ele foi feito, há uns anos atrás. E virou realmente um marco ali naquele lugar, a Highline, que estava sendo divulgada no mundo todo também, um lugar lindíssimo. E eu tive esse privilégio de poder ocupar aquele lugar ali. Só que acontece que o dono do imóvel recebeu uma notificação que aquele mural ele ia entrar como patrimônio histórico da cidade, não poderia ser mais removido, justamente por conta dessa repercussão. E aí, na mesma noite que ele recebeu essa notificação, colocou 2 pessoas lá e pintaram de cinza o mural, e aí o mural foi removido. Foi uma fatalidade que aconteceu. E hoje, se você passar lá, realmente tem um prédio novo construído lá no local. A arte foi substituída. Não, mas ao mesmo tempo, ano passado eu soube que você fez 17 murais em Nova York, não é isso? Exato. Você Que sabe que eu máximo. comecei a pintar justamente por influência dos artistas de Nova York, né, que faziam os trens da década de 90 e tudo mais, Jean-Michel Basquiat, Kate Haring, tantos caras importantes ali, que é a galera do old school. Então eu sempre tive esse sonho. 2 lugares super importantes para mim na minha vida é a cidade de São Paulo, que é onde eu nasci, onde está minha casa, onde está meu escritório, meu ateliê na Vila Madalena, e Nova York, é 2 grandes referências para mim. E eu tinha esse sonho, e todo mundo sempre colocou dificuldade nisso. Em Nova York você nunca vai conseguir, é muito difícil a autorização, e é impossível pintar em Nova York, e blá, 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 e tudo mais. Só que como eu também já sou acostumado com essas dificuldades, eu falei, bom, eu vou para cima e vamos ver o que acontece. E aí acabei morando por 1 ano lá na cidade, e já tinha esse mural do Highline, que havia sido apagado, tinha um outro no Brooklyn, que é do Basquiat e o Andy Warhol, com luvas de boxe, que o nome é Fight for Street Art. E tem um com a E Frida aí, Kahlo também, o Andy Warhol, Frida Kahlo, Keith Haring, né? isso. Esse foi E o Basquiat. do Kate Haring também. Esse é do Monte Rushmore, que está ali Máximo. próximo ao Highline também. Esse já faz É. parte dessa série que eu fiz de 18 murais, na realidade. Eu fiquei 1 ano morando lá e fiz toda essa série. Saía de um, ia para o outro, saía de um, ia para o outro. Aí eu fiz aquele do Bombeiro também, que foi inaugurado justamente... esse daí é Minneapolis, que você está mostrando aí. Aí acabei fazendo toda essa série lá em Nova York e foi fantástico. Eu também tive contato com artistas que começaram a história da arte de rua lá. Visitei o estúdio onde o Jean-Michel Basquiat trabalhava e viveu, os lugares onde o Andy Warhol viveu. Então, assim, eu acabei vivendo muito intensamente toda essa história da arte de rua, assim como eu conhecia, na realidade, através de livros e tudo mais, né? Esse daí foi em Chicago. É um mural do Muddy Waters. Ele está num prédio, talvez tenha 50 metros ou 60 metros de altura. Ele está bem próximo ali tá na área central ali. Próximo àquele Nossa, que famoso massa. teatro lá e tudo Então, mais. Para fazer um trabalho como esse, por exemplo, eu visitei tudo que estava relacionado ao blues, visitei todas as casas, todas as histórias, fiz toda uma pesquisa histórica, iconográfica,
cheguei a fazer, no caso desse muro, pelo menos 15 artes diferentes para conseguir chegar nesse resultado. E quando o trabalho foi feito, estava, sei lá, 2 graus de temperatura, ou até menos. Assim. Que loucura. Então, além de tudo, trabalhar na rua tem a questão de segurança, porque, obviamente, são 60 metros de altura. Do chão é até mais, né? Porque do chão você vê que tem um predinho antes aí. Mas também tem a questão da pesquisa para conseguir chegar ao resultado e a questão climática, né? Porque às vezes é calor demais, às vezes é frio, às vezes é chuva, às vezes é neve. Pintar na rua tem tudo isso. Não, ainda tem uma equipe, né? Você trabalha com uma equipe de 6 a 8 pessoas normalmente, não é isso? Na Você contrata freelancers? Como é que você trabalha? Não, na realidade eu criei um projeto chamado Envolva-se. Esse projeto eu acabo convidando pessoas a se cadastrarem através do meu site. E quando eu estou na cidade onde essas pessoas vivem, são pessoas que querem ter uma experiência com arte de rua, com street art e tudo mais. Claro que não para um prédio como esse, porque é uma coisa muito especializada, mas quando é um mural mais baixo, eu acabo convidando essas pessoas para participar. Agora, sim, no meu time, na verdade, tem o Aguinaldo e o Marcos, que são 2 meninos aí que estão comigo há 15 anos. O Aguinaldo está, sei lá, 15 anos comigo, são parceiros, assim, para o tempo todo. E aí, geralmente, somos só nós. Na maioria dos casos, sou eu e o Aguinaldo, e quando tem algumas coisas muito especiais, em formatos muito grandes e tudo mais, eu acabo convidando uma galera extra. Mas o meu time, de uma forma geral, é bem pequeno. Muito bom. Vocês fazem todo o cálculo, tudo no ateliê, né? Para conseguir. Você não faz projeção. Exatamente. Como é que você consegue acertar direitinho, quadradinho? Como é que é esse cálculo? É feito um desenho antes? Feito um desenho. Olha, como eu tenho feito trabalhos em vários lugares do mundo, eu tive que criar quase que um método para conseguir resolver isso. Então, o que eu faço? Eu peço, por exemplo, eu estava em Abu Dhabi no final do ano, fiquei lá 40 dias. Eu pedi uma foto do local, pedi as medidas do local, e aí com isso eu faço vários estudos, né? Porque, como eu te falei, por mais que eu sou convidado para fazer nos lugares, eu tenho que ter autonomia e autoridade para fazer o meu trabalho. Então, isso para mim é prioridade. Mas eu mostro para as pessoas aquilo que eu vou fazer. Elas não vão ter uma surpresa, vamos dizer assim. Mas elas precisam me dar autorização. E aí eu faço essa arte em menor escala e depois que ela está aprovada, eu já tenho o projeto exatamente no papel. Então é quase como um projeto arquitetônico, sei lá. Ele tem 60 metros por 30, eu tenho isso, depois é quadriculado na lateral do prédio. Então é tudo feito com linhas e depois é desenhado na mão livre, todo em preto, porque nem todos os meus desenhos são coloridos, né? Tem muita coisa que é em preto e branco, muita coisa que é em sépia. Isso depende muito do tema que eu estou tratando, porque muitos dos murais têm conexão com o tema, como, por exemplo, o que você mostrou anteriormente aí da Anne Frank. Esse mural da Anne Frank, por exemplo... Vou botar de volta aqui. É isso. Esse mural da Anne Frank, por exemplo... Esse mural da Anne Frank, por exemplo... Chegou meu bebê aqui. Esse mural da Anne Frank, por exemplo, ele foi inspirado na própria capa do diário da Anne Frank. Então, eu fiz uma parceria com a casa Anne Frank, visitei todo o acervo iconográfico, fiz todos os desenhos, todos os esboços, e aí me inspirei, tem uma textura toda aí que foi inspirada no próprio diário. Demais, o máximo. Então, hoje em dia, eu estava até pensando, a sua carreira internacional é quase maior do que a nacional, né? E você tem várias parcerias com marcas internacionais também. Conta pra gente, aquele leilão do Louis Vuitton, do baú que você fez, que foi um sucesso. É verdade. Eu sou convidado para fazer trabalhos por diferentes... às vezes é galeria, às vezes é governo, às vezes são particulares. São muito diferentes os tipos de convites. Tem muitas marcas também que acabam me procurando. Hoje eu tenho um projeto importante que eu não gosto simplesmente de me associar aleatoriamente com alguma marca. Então, eu tenho alguns projetos sociais também, tenho alguns projetos que eu quero realizar. Então, eu sempre apresento isso para as marcas
e espero ter algum tipo de colaboração, algum tipo de parceria, algum tipo de conexão na história também. Então, tudo isso é importante para conseguir construir algo bacana em relação à minha arte e alguém, porque é como se fosse uma peça de teatro. Uma peça de teatro tem total autonomia para acontecer, mas se não são as marcas que estão envolvidas ali, os patrocinadores, é muito difícil fazer realmente isso acontecer, colocar isso em prática. Mas, de uma forma geral, eu sou mais cauteloso, sou mais cuidadoso com as associações, onde eu vou colocar o meu trabalho. Porque o meu trabalho, assim, na realidade, ele surgiu nas ruas e é onde eu quero que ele permaneça. Mas eu não tenho nenhum tipo de problema com associações, a não ser que sejam legítimas, né? Que a gente tenha realmente conexões que façam sentido entre as histórias que eu estou colocando. Obviamente que hoje eu faço trabalhos ligados à proteção do meio ambiente. Tem um projeto chamado Green Pincel, da proteção aos animais também, que eu acho muito importante, da questão do respeito, da tolerância, tudo isso que eu falei para você. Então, eu acho que assim, eu não me conectaria a uma marca por dinheiro que viole esses tipos de conceitos, vamos supor. Então, eu tenho realmente que seguir algum tipo de protocolo no meu trabalho, devido à consciência que eu tenho e à utilização que eu tenho para os murais. Então, tudo isso realmente é muito importante para fazer sentido para mim, né? Porque a minha maior satisfação, o meu maior prazer está realmente em atravessar a rua e ver o resultado de um trabalho que eu fiz, de poder ter esse privilégio de ter saído de onde eu saí, poder ter conhecido o mundo todo, de conhecer tantas pessoas legais, ter entrado em tantos ambientes legais. Então, há uma responsabilidade muito grande em torno de tudo isso que eu estou fazendo. Eu tenho um trabalho com crianças também, então não me envolvo com bebida alcoólica, sabe? Então tem muita coisa que está envolvida por trás disso. Não, demais, né? E você ter esse trabalho reconhecido, as pessoas baterem o olho, nossa, esse trabalho é do Cobra, em qualquer lugar do mundo, é lindo, né? Deve ter uma Olha, sensação é demais a de interação das pessoas realização. também. É demais. Eu acabei até assim, nos meus trabalhos internacionais, eu sempre coloco o Cobra, coloco a bandeira do Brasil embaixo, né? Justamente pelo orgulho que eu tenho do Brasil, de poder com o meu trabalho, assim, de alguma forma também levar o nome do Brasil. Isso para mim é uma satisfação e me conectar com os brasileiros que estão por aí. Porque, olha, sinceramente, eu estou viajando o mundo inteiro. O ano passado foram 40 convites para pintar em 40 diferentes países. E E assim, esse o ano que tem tem 50 demandas não atendidas ainda, né? Eu tô sabendo. assim, que não 50. daria, obviamente que não daria para fazer. Hoje eu tenho, assim, graças a Deus, poder escolher quais esses trabalhos que fazem sentido, o que eu consigo realmente fazer, porque é um trabalho artístico, né? Quer queira, quer não, eu tenho que ir lá, tenho que pintar. É uma coisa que é um processo, é um de cada vez, né? Uma coisa, assim, que tem esse cuidado. Mas é muito interessante me conectar com os brasileiros que estão aí ao redor do mundo. É muito bacana. E o tanto de portas que esses brasileiros abrem para mim, sabe? Meu, tem Demais. brasileiro envolvido em tudo que é lugar. Eu estava na França, eu fui visitar, estava pintando, de repente eu fui visitar a casa onde o Monet vivia, sabe? E lá tinha um brasileiro que trabalhava lá na casa do Monet. Conheci brasileiros que trabalham no MAN, no MoMA, em tudo que é lugar, sabe? Então, assim, isso está me dando muito alicerce, muito apoio mesmo para conseguir seguir com o meu trabalho pelo mundo. Que máximo. Você ficou amigo da Madonna e do Bonovox. Conta pra gente. Você Os sabe amigos que pouco importantes. Você sabe que esse trabalho com a Madonna, ela viu alguns trabalhos que eu fiz, especificamente esse que eu fiz do Basquiat, lá em Nova York. Ela passou caminhando, viu o trabalho e me ligou. Isso que é interessante. Ela mesma ligou Que e querendo máximo. fazer um trabalho, porque ela foi namorada por um período Sim, do Jean-Michel Basquiat. E Basquiat. ela tem um hospital, porque ela tem vários, 3, 4 filhos, eu não sei ao certo, adotados lá do Malawi. E ela estava construindo um hospital lá para crianças lá no Malawi. Então ela me convidou para fazer esse trabalho lá no Malawi. Até tem uma história interessante nesse processo, que quando ela me convidou, eu fui até a África junto com a Aguinaldo, e lá dentro da África a gente pegou um outro voo para chegar no Malawi. E a gente pegou um vírus no avião, que fica no ar-condicionado do avião. Nós ficamos uns 10 dias passando mal lá, sem conseguir Nossa, trabalhar. Foi nossa. impressionante, assim. A gente teve isso.
E Hoje em dia essa depois, palavra vírus é perigosa, hein? Mas é sério. exatamente, ficamos super passando mal assim, o tempo todo, mas conseguimos concluir o trabalho, foi super bacana. Fizemos um mural dentro e um outro fora. Isso foi legal. Nossa, que lindo. Não, imagina o susto de levar uma ligação da Madonna, né? É interessante, é interessante. Não, Interessante porque é demais. um ícone e ela tem muita conexão com arte, com street art também. Tem alguns outros artistas que ela também se conecta. O próprio Mister Brainwash, que é um artista que eu Uhum. trabalhei durante 3 anos, ele também fez, acho que 3 ou 4 capas de discos da Madonna. Então, ela tem uma conexão já com esse universo de arte de rua. Não, máximo. E o Bonovox veio através dela também ou É, foi assim? na realidade, a história com o Bono foi o seguinte: ele veio para São Paulo, né? Esteve em São Paulo por um período e aí visitou alguns dos meus murais. Na verdade, foi essa a conexão, né? Que Visitou legal. alguns dos meus murais. Aí eles me ligaram da produção, né? Porque era uma produção inglesa que eu tinha total contato, já tinha feito projetos com eles. E aí durante esse tour que eles estavam fazendo pelos meus murais, queriam que eu fizesse junto, mas eu estava fora do Brasil nesse Ah, momento. Então, eu acabei não me encontrando com ele ainda. A verdade é essa. mas não vai faltar oportunidades, né? E o Senna, você é super fã, acabou fazendo um trabalho lindo também no Instituto Ayrton Senna. Conta pra gente que é tão legal essa história. Eu admiro muito a conduta que o Ayrton Senna tinha, né? Assim, a serenidade, a capacidade dele de superação, os valores, os princípios, todos que ele deixou. Então, isso sempre me tocou muito, assim. Eu passei a assistir Fórmula 1, obviamente que por causa do Senna, talvez seja a realidade da maioria dos brasileiros. Sem E me dúvida. tornei fã absoluto de toda essa história, do Instituto Senna, da forma com que eles conduzem tudo isso, com a seriedade que tudo é feito lá, com o instituto que o Senna deixou. Então, isso tudo me inspirou muito durante a minha vida. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-los, conhecer a família, fiz um mural grande na cidade de São Paulo sobre o Senna. O ano passado, o ano retrasado, eu fui para Imola, pude fazer um mural lá, bem na entrada do autódromo, sobre o Senna também. Então, tive essas oportunidades de fazer algumas obras com ele. Estou agora em curso com outros trabalhos também e me inspirando aí para a criação do meu instituto, que já está em andamento. Vamos ver se eu consigo colocar em prática, justamente para incentivar, para ajudar esses meninos da periferia, porque você sabe que arte, na verdade, para mim é algo que acontece naturalmente em todos os lugares, seja numa comunidade carente, Uhum. seja numa favela, seja num lugar nobre. A arte não faz acepção de classe social, está em todos os lugares e por isso que eu gostaria de, com o meu trabalho, dar essa oportunidade e criar esse instituto justamente 100% focado nas artes. Que máximo. O seu instituto vai ser aonde? Como é que tá em Olha, andamento? eu cheguei a falar já com alguns órgãos, com a prefeitura, já cheguei a falar com o Uhum. governo, já cheguei a falar com algumas pessoas sobre o andamento desse instituto. A gente estava vendo a possibilidade de alguns espaços. Também estou falando com outras ONGs para poder, de repente, conseguir esse prédio, conseguir esse espaço físico. E a gente está agora na concepção, está fazendo o detalhe da documentação, né? Porque, assim como toda a minha Claro. vida, eu quero que o meu instituto seja 100% transparente, seja algo 100% limpo, 100% correto, né? Para que a gente obtenha realmente muitos recursos e tudo através da arte para incentivar esses meninos que estão nas comunidades, né? Tantos e tantos talentos a gente tem aí aguardando por uma oportunidade e eu gostaria de ser, através do meu trabalho, um veículo, né, para esses meninos poderem ter a oportunidade que eu não tive, né? Toda a Claro. discriminação, o preconceito, as pessoas que me xingavam, todos os caminhos tortos que eu poderia ter seguido. E a arte acabou salvando minha vida, me resgatando de alguma forma de tudo isso, de mal que poderia ter acontecido comigo. Então, imagina tantas vidas que a gente pode estar mudando e fazendo a diferença, simplesmente abrindo esse espaço, ensinando aí as várias atividades de arte que são possíveis e até revertendo isso numa possível profissão, né? Isso eu acho importante também. Ou seja,
além das mensagens que eu já tenho no meu trabalho, eu acho que hoje o mais importante é ter um propósito na arte também, sabe? E o propósito que eu estou engajado em colocar é justamente esse propósito de transformar vidas através do trabalho. Eu acho que isso é uma possibilidade real. Nossa, que lindo, parabéns. A proposta Obrigado. humanitária é linda. Inclusive, vamos contar o projeto que você criou agora, que é lindo para ajudar o Covid-19. Foi até a convite da live. Isso, isso. Essa obra, ela tem 6 metros por 3 metros. Ela foi feita no meu estúdio aí na Vila Madalena. A ideia é que depois isso vire um mural, mas ele já foi criado desde o princípio com um propósito, que é justamente esse, de poder, de alguma forma, transformar a vida de pessoas que estão em situação de rua. Só na cidade de São Paulo, hoje, são mais de 25 mil famílias, né? 25 mil pessoas que estão nas ruas, passando por todo tipo de dificuldade, passando literalmente fome, precisando de medicamentos, de cobertores, de roupa, tantas e tantas coisas acontecendo nas ruas. E aí eu conheci alguns grupos, um deles chamado CNC, um outro, até um grupo que cuida de refugiados no mundo todo chamado IKMR, que estão fazendo um trabalho bem bonito, um trabalho muito sério. E aí eu mesmo entrei em contato com eles e quis fazer essa doação do meu trabalho, convocando as pessoas, né? Eu fiz alguns anúncios até singelos assim nas minhas redes sociais, que eram os contatos que eu tinha, convocando as pessoas a fazerem essa doação. Eu fiz uma série de serigrafias assinadas e numeradas, né? E aí a ideia é fazer um sorteio agora nos próximos dias de todos que participaram já, com esses kits. São kits, né? Cada kit custa R$ 22. E aí, para as pessoas com maior condição financeira e tudo mais, eu pedi que fizesse uma doação maior e aí já ganhariam, obviamente, uma das serigrafias na hora. Então, já milhares de famílias aí foram atendidas nos últimos dias com alimentação e tudo mais. E, assim, é um começo, né? É um início de um projeto que eu acho que pode ser expandido ainda muito mais e se cada um colocar um pouquinho do seu talento, um pouquinho do seu dom em prol disso, a gente diminui bastante a desigualdade social na cidade. Não, Máximo. A serigrafia ficou linda, né? Você fez Isso. Eu até as tenho ela meninas de aqui. etnias diferentes, né? Todo mundo de Isso. máscara. É o convite da Exatamente. live. Lindo, lindo. Ah, Parabéns. obrigado, obrigado. Muito bacana. E você está com o livro em andamento também, né? Eu cheguei a fazer um livro, mas esse livro que eu fiz, ele foi um livro feito por uma empresa, na verdade. Foi uma edição bem limitada, de apenas 3.000 cópias, e se esgotou rapidamente. Agora eu estou fazendo um outro livro maior, mostrando toda essa minha trajetória, todos esses trabalhos que eu venho fazendo ao redor do mundo, um pouco da minha história também, mostrando isso contado da forma que eu sei fazer melhor, que é através das imagens, né? Então, eu tenho um Demais. acervo iconográfico hoje com mais de 3.000 fotos dos meus trabalhos e tem até algumas pessoas envolvidas para contar essa história. E, além disso, tem um filme, que é um documentário, meio filme, que está sendo feito sobre a minha história, sobre a minha vida também, de uma cineasta bastante importante chamada Lina Chamy, que fez alguns filmes brasileiros, como São Silvestre, que foram muito premiados e tudo mais. Eu passei nos últimos 2 anos gravando com ela e em breve também vai acontecer isso. E você acha que esse ano consegue lançar um livro, consegue lançar um documentário? Ou fica para 2021? O que você acha? Vamos ver como as coisas decorrem, né? Porque eu sou um artista basicamente das ruas, embora eu tenha trabalhos em galerias também. Eu tenho alguns trabalhos em galerias na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, mas o forte, 90% do que eu faço, acontece nas ruas. Como eu te falei, eu tive mais de 40 convites para pintar de 2019 para cá. Eu já estava de mala pronta para sair, para viajar, para pintar, e de repente veio tudo isso. E agora eu estou aqui revendo, reavaliando, criando novas peças, né? Melhorando os desenhos que eu ia fazer. Então, eu estou aproveitando esse período também para reconsiderar tudo isso. E vamos ver quanto tempo tudo isso vai durar, porque eu tenho vários murais nos Estados Unidos. Só na Itália eu tinha uma série de 10 pequenos murais em algumas cidadezinhas
pequenas da Itália, um grupo lá me convidou, então eu ia fazer esse tour, ia ficar tipo 4 dias em cada cidade, saindo e pintando e tal. Então tinha algumas coisas bem legais. A própria fachada do World Trade Center em Nova York, que é o local onde está sendo construída a segunda torre, eles me convidaram para fazer um painel lá, que é um painel de 700, 800 metros quadrados, um painel muito Uau. grande. Isso já estava tudo certo, tanto que em fevereiro eu estava lá em Nova York negociando com eles, voltei para São Paulo para me preparar para ir para lá, e aí veio tudo isso, e tudo foi bloqueado no momento. Mas acho que o ideal é a gente ter calma, ter fé e ter esperança que tudo isso vai passar e que Deus vai nos dar uma saída. Legal. E assim, já que você não trabalha com nenhuma galeria no Brasil, como é que as pessoas conseguem achar o seu trabalho, comprar? Porque você também faz serigrafias, pinturas, né? E o legal da pintura é que a pessoa consegue ter o trabalho em casa também, e os murais, né? É verdade. Eu fiz uma exposição recentemente em Miami, lá no bairro de Wynwood. Eu apresentei cerca de 40 peças. Como que eu tenho feito? Todos os murais que eu faço, eles têm um original, que é uma peça que eu pinto no meu ateliê, que seria o princípio antes de pintar o mural. Ali que eu faço os testes de cor e tudo No mais. protótipo, né? Exatamente. Então, essa exposição eu fiz justamente mostrando todos esses originais. Acabei tendo mais de 90% de vendas lá no dia da inauguração. E assim, agora eu tenho mais algumas que eu estou preparando, mas eu venho fazendo isso pouco a pouco, né? Passo a passo, preparando uma exposição itinerante. Eu cheguei a fazer o ano passado uma galeria itinerante, não sei se você chegou a ver, que Ah, eu é peguei uma um Dona Virgínia, ônibus. né? Eu peguei um ônibus da cidade de São Paulo, um ônibus circular mesmo, Tá na e capa da fiz um... Virgínia essa matéria, né? Isso, exatamente, exatamente. Transformei esse ônibus numa galeria circular com mais de 30 obras e rodei por 16 bairros carentes da cidade de São Paulo. Então, eu tenho outros planos agora, mas também eu tenho um plano de fazer uma exposição grande na cidade de São Paulo. Estou falando com alguns lugares. Vamos ver o que eu consigo aí para breve. Demais. Estou colocando o Wynwood a sua cara. Você tem trabalho no Wynwood? Se eu tenho Também. trabalho em Word, É. eu tenho um trabalho lá dentro do Wynwood, né, que eu fui convidado pelo Peter e pela Jessica Goldman, que são dos principais articuladores da street art. Eu diria que lá é a meca da street art hoje, é realmente o Wynwood, aquele lugar dentro que é o Wynwood Walls, né? Yeah. Então ali vários artistas, Chipper Ferry, vários caras bacanas, os Gêmeos tinham um painel bem na fachada, então muita gente legal já pintou ali. Eu tive a oportunidade no ano retrasado de fazer um painel nos containers e ainda está lá. E aí na sequência eu fiz essa exposição, dezembro do ano retrasado. E eles também detêm os direitos daquele muro na Houston, em Nova York, que é um muro famoso, onde tinha os murais do Kate Haring. Então, esse mesmo grupo lá de Wynwood Walls tem esse muro também em Nova York. Então, eles se tornaram super importantes dentro desse conceito de street art. Esse mural é na Itália, por exemplo, esse que você mostrou agora aí. Esse daí, ele está lá em Carrara. Eu até deu uma conexão, porque quando eu saí lá do Malau e da obra da Madonna, eu fui pintar esse daí lá em Carrara. E aí eu fiquei uns 15 dias aí para fazer esse trabalho, e ele está no topo do lugar de mármore Carrara, exatamente no lugar onde Michelangelo ia para escolher as pedras para fazer as suas esculturas. Então, antes de pintar isso daí, eu fui para Florença, visitei a obra original do Davi, e aí fui para aí e realizei essa obra, que tem uns detalhes em preto e branco e uma parte com cor, né? Mas ela está bem no topo aí da pedreira, da cave, Tem né? toda montanha Cave de enorme, mármore. né? Isso, é muito, muito alto. Todo dia eu subia aí, uma estrada super estreita, tal, mas consegui fazer. Nessa sequência eu fiz acho que 5 ou 6 países na sequência, porque sempre eu me organizo assim também. Pego 4, 5 lugares, saio de um, vou para o outro, saio de um, vou para o outro, saio de um, vou fazendo assim. Daí você fica meses fora, fica uns 3, 4 meses fora. Fico meses fora. Sabe que o ano passado acho que eu fiquei uns 8 meses, no ano retrasado eu fiquei um ano em Nova York, nos outros períodos 6, 7 meses.
Tô sempre Mas você bastante... leva a sua família com você ou eles ficam no Brasil? Sua esposa, seu filho? O meu bebê, ele tem 4 anos, né? Que é o Pedro. Eu levei ele Uhum. já para uns 6 países diferentes comigo, bebezinho. Ah, Então, você sim. imagina a logística de descer avião com carrinho de bebê, com depois... É bem complicado, mas vale a pena. Eu gosto muito de levar minha família sempre que possível, né? Porque senão também eu vou vê-los bem pouquinho. Não, e Eu um estou banho viajando cultural, muito. né, para eles também. Imagina ter essa oportunidade de conhecer lugares maravilhosos, né? Exatamente. E para mim, eu me sinto inspirado, né? Em ter minha esposa próximo e ter o meu bebê também. Para mim é uma satisfação e eu consigo trabalhar bem melhor com eles próximos, com certeza. E conta pra gente quais são suas paixões, suas inspirações e seus sonhos. Olha, enquanto eu tiver forças para subir os andames, né? Que eu completei 30 anos de carreira já. Enquanto eu tiver força, eu quero continuar pintando, quero continuar produzindo, quero continuar criando. O meu desejo é sempre esse, sabe? Eu gosto muito de estar em lugares diferentes. Para mim, eu não faço muita acepção, muita diferença entre estar em lugares caros, como, sei lá, Londres, Nova York, sei lá, eu posso também estar nas periferias. Eu gosto muito, como eu estive em lugares muito carentes na Índia também, agregou muito valor para mim. Então, todos os lugares para mim são importantes. Eu não faço nenhuma diferença sobre isso e eu tenho justamente esse privilégio de estar nas ruas e fazer um tipo de arte democrática que está ao Uhum. acesso de todas as pessoas, né? Então, eu acabo tendo essa conexão com todas as pessoas, desde pessoas mais simples, que nunca entraram numa galeria de arte, né? Até pessoas que já conhecem o mundo todo e conhecem todos os artistas e tudo mais. Então, eu quero continuar fazendo o que eu faço, amando o que eu faço e dando valor justamente nas pessoas que estão comigo durante essa caminhada, que estiveram comigo lá atrás, estão comigo até hoje nessa luta, porque realmente não é fácil. Cada vez o desafio é diferente, cada vez o desafio é maior. Então, você sair do Brasil, sair da periferia de São Paulo, sabe? Conseguir rodar o mundo todo. Você Máximo. imagina, até pela minha formação, até hoje eu não falo inglês. Então, você imagina você viajar o mundo inteirinho sem saber falar corretamente o próprio inglês, pelas possibilidades que eu tive de educação e tudo mais. Então, o meu trabalho exige muita dedicação, muito esforço mesmo. E eu jamais imaginei que eu pudesse estar sendo convidado para ir para tantos lugares diferentes, né? Tantos lugares no mundo, tantas culturas. E isso está agregando um valor muito importante culturalmente para mim. Estou aprendendo muito, né? Tanto sobre as pessoas, sobre as religiões, sobre os usos, sobre os costumes, sobre as tradições. E eu gosto muito de, em algum momento, transformar isso em desenho, sabe? Então, para mim, eu já me sinto um vitorioso por poder, depois de tanta dificuldade, estar colhendo hoje os frutos dessa batalha e poder ainda ter o mesmo entusiasmo que eu tinha lá atrás, sabe? Então, eu sou um apaixonado pelas artes É mesmo. o máximo que você fala com paixão, né? E você realmente E, está inspirando todo mundo e conseguindo realmente levar a arte, que é a melhor coisa, acesso às pessoas, ter sonhos e realmente conseguir produzir, né? Tirar o. exatamente, olha, se foi possível para mim, sabe, que venho dessa origem simples, que não tive nenhum tipo de apoio. Então, assim, o que eu falo é justamente isso, sabe? Se você se dedicar, se você se esforçar naquilo que você acredita, tem que fazer com coração, tem que fazer com amor, realmente, e dar o seu melhor. Para mim, o meu trabalho, eu faço aquilo que eu consigo fazer de melhor, sabe? Eu sempre busco superar o desenho anterior. Eu sou o maior crítico do meu trabalho, né? Eu costumo falar isso porque realmente eu estou sempre em busca de poder evoluir, sabe? Para mim, o meu prazer está nisso. Então, eu estou sempre pesquisando. Ontem era 2 horas da manhã, eu estava pesquisando sobre alguns temas aqui e vou salvando imagens e vou fazendo desenhos e tudo mais. Então, para mim, isso é uma busca infinita, sabe? Eu vejo, quanto mais eu conheço de arte, quanto mais eu vejo os artistas, eu vejo realmente que eu estou começando agora e eu tenho um caminho ainda muito longo pela frente, um caminho muito longo para trilhar. O mundo da arte, assim, um conhecimento infinito, né? É É fascinante, verdade. você vai se envolvendo cada vez mais. E assim, dessas pinturas todas que você fez, esses murais todos, normalmente
você sempre usa essas cores vibrantes, esse estilo, um estilo bem marcante, né? E sempre Sim. personalidades, como um Einstein, como Senna, algum deles, assim, especial, você tem um carinho, assim, maior por algum desses murais, assim, que você fala, "Ah, esse realmente Olha, foi muito bom." como eu te falei, todos eles têm uma importância para mim. Geralmente, os últimos murais que eu realizo, eles são, vamos supor, eles contêm toda a informação que eu adquiri ao longo da minha vida, de pesquisa, de história, tudo mais. Mas eu tenho alguns murais assim que fizeram a diferença para mim. Por exemplo, o mural do Oscar Niemeyer na Avenida Paulista, ele representa um marco para mim, porque você imagina, assim, a cidade de São Paulo é a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo, a cidade que eu vou fazer de tudo que eu puder para, independente de onde eu estiver no mundo, eu quero voltar e vou sempre pintar nas ruas da cidade. Mas também é uma cidade que no começo eu fui repreendido pintando nas ruas, né? Então, eu aprendi muito nas ruas de São Paulo. E, de repente, consegui pintar a principal avenida da cidade, que é a Avenida Paulista, um prédio naquelas dimensões. Então, foi importante para mim. Mas alguns projetos que eu venho realizando também, como São Paulo, uma realidade aumentada, que foi uma série que eu fiz também falando de várias situações da cidade de São Paulo, falando de vários processos que acontecem na cidade que eu fui vendo ao longo desses anos. Então, foram 10 ou 12 murais que eu fiz um por dia, falando sobre tudo isso. A galeria circular também. Esses murais que eu faço em outros países, por exemplo, eu pude ir para a Áustria fazer um mural sobre o Gustav Klimt, sabe? Gustav Klimt é um artista que eu acabei conhecendo com o passar do tempo, admiro demais o estilo do Gustav Klimt e tudo mais. E aí, de repente, eles me convidam lá da cidade para fazer um prédio sobre Gustav Klimt. Então, você vê como a vida dá voltas, né? Eu fui na França mesmo, fui pintar um outro prédio sobre o Monet, que eram 2 prédios, um do lado do outro. E aí, de um lado, eu fiz o Monet pintando, e do outro lado, eu fiz a família do Monet. Então, eu dei o nome de Família Monet nesse espaço. Então, todos esses murais, para mim, são importantes. Os 18 que eu fiz em Nova York. Então, todos eles, para mim, eu tenho enorme carinho. Assim. Tanto que, às vezes, eu passo de carro. Eu estou em São Paulo, eu passo de carro e passo pelos lugares, assim, e sempre que possível eu tento restaurar. Agora eu também estou com um projeto que acho que não é importante só criar novos murais, acho que restaurar também, Sem sabe? dúvida. Esse do Senna eu quero restaurar, o mural do Oscar Niemeyer, lá da Paulista, eu quero restaurar, vários do projeto Muro da Memória eu quero restaurar, porque a arte de rua é muito efêmera, sabe? Mas, de alguma forma, eu acho que esse pensamento sobre a arte de rua tem que ser evoluído, né? Tem que mudar, tem que melhorar, porque eu quero que o Pedrinho possa ter o prazer de conhecer tantos artistas excelentes que estão aí nas ruas hoje, como o Banksy, por exemplo, né? Tantas obras que vão se perdendo. Então, realmente, eu acho que preservar... Esse daí também, do Boulevard Olímpico, é um mural Maravilhoso. que precisa já ser restaurado, né? Então, O tem várias restauro obras aí. seria botar algum tipo de... como que seria o restauro? Seria a repintura da obra ou algum tipo de película para melhorar, manter a obra por mais tempo? Olha, porque tudo depende das condições de preparo da parede, né? No Tá. caso do mural do Boulevard Olímpico, várias partes precisam ser repintadas, realmente, muito, muito mesmo, cerca de 70% precisa ser repintado, e depois ser aplicado uma camada protetora de verniz. Porque, obviamente, a arte está na rua e ela tá sofrendo com as condições climáticas, né? Claro. Intempéries, chuva, sol... E aí recebe uma maresia muito grande esse mural aí, está muito próximo ali do mar, então isso de alguma forma danifica um pouco mais, né? Esse aí Não, foi feito em Múrcia, na Espanha. não, incrível. Se você vê esse mural, por exemplo, tem várias janelas que estão aí, que foi um dos desafios, né? Tem umas, sei lá, deve ter umas 12, 15 janelas aí que estão perdidas aí no meio do mural. Aí eu tive que convencer o proprietário a deixar pintar algumas das janelas. Então, também o desafio é esse, né? Porque além da questão da ideia que muitas vezes eu tenho para fazer o trabalho,
depende também do espaço físico que tem. Porque às vezes eu tenho uma ideia que funciona mais na horizontal e às vezes é mais vertical. Então, tudo isso realmente depende do estudo. Você vê que isso daí é um prédio residencial e ele tinha um formatinho mais quadrado, né? E aí eu acabei transformando toda essa lateral no rosto do Salvador Dalí. Nossa, É bem incrível. gostoso. Obrigado. Isso aí Não, tô amando levou... a conversa. Que Acho que pena foram que a gente 10 não faz dias. muito tempo. Esse daí, por exemplo, foi feito em Tóquio. Como eu fiz o mural das etnias durante as Olimpíadas e com as próximas Olimpíadas acontecendo em Tóquio, eu acabei sendo convidado para fazer algo do Brasil lá em Tóquio. E Que aí máximo. trouxe, você pode ver o detalhe no fundo, que é a calçada do Rio de Janeiro. Então, todos os murais Calçadão têm do que ter essa Rio, né? Com as conexão. araras, Isso. né? E aqui tem um reflexo dele, porque tinha um lago bem bonito ali próximo e tudo mais. Passei, acho que 20 dias lá em Tóquio fazendo esse trabalho e a gente só podia trabalhar da meia-noite às 5 da manhã, por questão de segurança e tudo mais. Nossa, Lá eles são demais. bem rigorosos. Cada país tem uma dificuldade, né? Tem um desafio, mas um aprendizado também. Só uma última perguntinha antes de despedir, que a gente só tem mais 2 minutinhos. O papo tá Tá muito bem, bom, mas pena que a live só pode durar 1 hora. E a tá bem, música, e o galera. hip hop, como é que isso veio junto com o seu trabalho, influenciar? Olha, sim, como eu comentei, a influência do meu trabalho, ela vem totalmente da cultura de rua. Vem sim da cultura hip hop, tem muita influência de Nova York nisso. Então, eu cresci ouvindo muita coisa de hip hop, como Tupac, Notorious Big, tanta coisa das ruas que acabou influenciando a minha história, a minha trajetória. Claro que com o passar do tempo eu fui conhecendo outros estilos musicais e tudo mais, óbvio. Mas o hip hop ainda, quando eu estou pintando, ainda me dá um gás assim para poder produzir e tudo mais. Às vezes eu quero pintar em silêncio, mas às vezes a música também acaba me inspirando para poder criar. Nossa, Desculpa que demais. acabou escurecendo um E você pouquinho usa aqui. as máscaras? Já teve algum caso assim, você está pintando e fala, não, eu sou cobra. Não, não, pode pintar à vontade, sai o policial, te deixar pintar. Já teve alguma situação assim? Já. Eu já pintei, acho que pelo menos 2 delegacias. É Opa! interessante, mas eu já pintei sala de delegado. Então teve uma inversão muito grande, né? Hoje, quando eu estou pintando nas ruas, muitas vezes para a viatura e policiais vêm tirar foto comigo. Eles entenderam o processo e Hoje em assim. dia, esperem autógrafo, então, né? Já tá mais fácil, né? Mas também pelo respeito que eu tenho, né? Eu tenho um respeito muito grande pela cidade, pelos policiais, por todos que estão fazendo o seu trabalho em nosso benefício, né? Olha, Cobra, eu só tenho muito a agradecer. Que delícia esse papo. Prazer, que honra poder conversar com você. Conhecer Legal, você um galera. pouco melhor, o seu trabalho, enfim, tudo que tem por trás, toda a sua, enfim, seu espírito, assim, querendo Obrigado, ajudar, pessoal. aproximar a arte, enfim, das pessoas e querer ajudar o mundo. Show de Olha, bola. realmente, você merece todo sucesso, porque você realmente Obrigado. ajuda os outros e isso volta para você. Vamos na luta, passo a passo. Muito obrigado aí a todos que acompanharam, tiveram paciência, beleza? Vão ter que me aguentar um pouquinho mais pintando nas ruas de São Paulo, do Brasil também. Vamos na luta, tá? Fica todo Que mundo calmo bom! aí, todo mundo com fé que vai dar tudo certo, tá, pessoal? Obrigado. Desculpa que escureceu um pouquinho aqui, porque eu estou num ambiente meio aberto aqui, eu não estou no meu ateliê, desculpa, tá bom? Tá bom, querido. Muito obrigada, viu? Fiquem bem. Valeu. E vai mandando novidades pelo Instagram. Quem quiser ajudar nessa campanha, é só entrar no Instagram que tem a conta. Pode ajudar com R$ 20, até 22 para ganhar 1.000 para ganhar Exatamente. uma gravura. E a gente mantém contato. Vale a pena comentar que é 100% do valor diretamente para a ONG, tá? E eles depois vão prestar contas, tudo isso, são muito sérios, tá bom? Um trabalho bem correto mesmo. Quem quiser colaborar, tá ali no meu Cobre Street Art ali, só girar a fotinho que aparece ali os dados para doação, tá bom? Agradecer a todos aí, tá? Obrigado. Parabéns por mais essa iniciativa aí de ajuda às pessoas que estão passando por essa dificuldade na Covid-19. E parabéns pelo seu incentivo à arte, de maneira geral, e levar o nosso Brasil para fora. Sem dúvida. Nós amamos o Brasil e temos certeza que o Brasil viverá dias melhores.
Tá bom, Obrigada, pessoal? querido. Tamo Muito junto aí. obrigada. Obrigado por todos, tá? Obrigada. Deus abençoe aí. Prazer. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Desculpa Obrigada, gente. escurecer. Até Tchau, tchau. logo. Vou Valeu. encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.